Bom, eu queria mostrar para vocês uma experiência que eu estou tendo com programação em Python. E acontece o seguinte, eu não sou, vamos dizer, um exímio programador em Python, mas eu programo praticamente, consigo programar qualquer problema que me resolva ah, colocar no programa, eu consigo colocar. E fui tentar fazer isso com o Python, quer dizer, usando a inteligência artificial para programar em Python, ou seja, dando instruções para que eles fossem feitos parte do programa em Python. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Eu fiz isso usando o Bing, com a inteligência artificial, e realmente me surpreendi com a velocidade, com a precisão da, da, da programação que ele propôs. É bem verdade que eu tinha feito uma experiência antes, e pela essa experiência fui entendendo como eu deveria colocar os famosos prompts, né, para obter o que eu desejava. Então, isso é uma coisa muito importante. Você ser capaz de colocar exatamente o que você quer para que o programa seja feito. Outra coisa importante, não tentar fazer um programa completo de uma vez só. É interessante você, acho que é importante você tentar fazer parte do programa, e fazendo parte, verifica como ficou, testa e vai continuando assim. Bom, então, o que eu queria? Eu queria, esse programa faz parte de um experimento um pouco maior, que eu quero trabalhar com, com zonas de uma cidade, e eu tenho essas zonas num shapefile, e a primeira coisa que eu queria fazer era criar uma matriz de vizinhança para saber quais são as zonas que são vizinhas das outras, né? E a ideia é mais tarde teria duas alternativas. Uma, fazer uma rede em cima dos centroides, quer dizer, colocando os arcos como ligação dos centroides, e outra coisa é tentar fazer um agrupamento de zonas a partir das suas áreas, chegar a uma nova divisão da região. Então, isso que foi colocado como ele, como questão. Eu tenho shapefile com zonas em forma de polígonos, quero criar uma matriz de vizinhança entre N zonas, onde a vizinhança é dada pelo fato de haver lados comuns entre os polígonos que representam as zonas. Aí eu pergunto, quer dizer, eu peço a ele, pode escrever um código em Python para ler o shapefile e criar a matriz de vizinhança? Bom, Bing. Bom, então ele já diz que vai usar a biblioteca GeoPandas para ler o shapefile e a biblioteca libpysal para criar a matriz de vizinhança. Eu nem sugeri nada disso dele, ele já de cara já vem com essa solução. E aqui é o código que ele apresenta, né? Não importa o GeoPandas, importa esse libpysal, com o Queen, que é uma forma de encontrar a vizinhança, que ele chama como se fosse rainha do xadrez. E aí ele carrega o shapefile, e com esse comando aqui ele cria a matriz de vizinhança, né? Então me manda a matriz de vizinhança como sendo essa, esse wQueen neighbors. Aí ele chama atenção para substituir colocar o meu shapefile com o caminho do arquivo, e aí ele explica que o código criou uma matriz de vizinhança usando a regra da rainha. E lembra de instalar as bibliotecas necessárias para o GeoPandas e o libpysal. Com isso ele leu com o GeoPandas e criou um data frame também. Ele criou a vizinhança, mas também criou um data frame. E aí é parte da matriz da vizinhança que foi criada. É muito maior que essa, logicamente. Então, o que acontece? Quando eu fui olhar, supostamente é o seguinte: é um dicionário, esse dicionário diz uma, uma zona, teoricamente, e a lista dos vizinhos. Só que eu fui observar e essa lista não batia com a lista real do meu shapefile, das vizinhanças do meu shapefile. Então eu perguntei a ele
que significam esses números aqui? Aí eu falo, o shapefile tem um atributo zona. Qual a relação entre os índices dos polígonos e o número de cada zona? Então ele fala que o GeoPandas, cada polígono é uma linha do data frame. Na verdade, o que ele está dando ali são os índices das linhas do data frame correspondente a cada zona. Mas isso não é o código da própria zona, tá? Que também está no data frame. Aí ele explica como eu posso acessar um índice de uma zona, quer dizer, a partir do índice como eu posso acessar a própria zona. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me dê direto a matriz de vizinhança como zonas. Aí eu falo, parece que os valores de cada chave do dicionário são os índices, index, das zonas no data frame. Nesse caso, como extrair de cada lista de valores, os números das zonas originais e criar uma lista de zonas? Mostra o código. E aí ele, claro, já vai fazer isso diretamente, cria uma matriz de vizinhança, né? Ele corre os itens do dicionário, obtém a, o, o código que corresponde à zona, e aí aqui ele já cria as zonas vizinhas, né? Então, para cada zona, ele anexa, quer dizer, zona que é o código, é o chave, né? As zonas vizinhas são os valores que ele achou ali. Então, com isso, ele criou uma matriz de vizinhança agora, assim como eu quero. Da zona um, os vizinhos são 4, 119, 5, 110, etc. Isso aí eu chequei e corresponde à realidade. Então, impressionante é o seguinte: tudo isso é praticamente instantâneo. É praticamente instantâneo. Você faz a questão e ele imediatamente te dá a resposta. Bom, aí eu quero ampliar agora, eu quero transformar a matriz de vizinhança, a partir da matriz de vizinhança, criar um grafo no Network X, sendo que os nós vão ser as zonas e as arestas, o par de nós de zonas vizinhas, e também eu quero que ele use a distância Haversine para encontrar a distância, quer dizer, entre as zonas, para ser usado como peso das arestas. Aí ele fala que vai usar a matriz de vizinhança como dicionário, não é isso? E vai criar agora um grafo onde os nós são as zonas e as arestas representam a vizinhança entre as zonas, tal como eu pedi. Ele já faz uma certa interpretação correta do que eu quis. Aí ele lembra para instalar o Network X quer dizer, instalar o Haversine também. E aqui é o código que ele deu, cria um grafo vazio, quer dizer, importa o Network X, importa o Haversine, cria um grafo vazio com a matriz de vizinhanças como chaves. Ele cria uma nova zona e para essa zona ele vai criar as arestas para as zonas vizinhas, né? Correndo agora os itens, quer dizer, a lista de zonas vizinhas. E faz tudo isso, prepara, calcula que a distância, que vai ser o peso, e adiciona essa aresta ao grafo. Zona para cada zona vizinha e o peso correspondente. E agora eu queria o seguinte, eu queria colocar isso num data frame, com uma certa disposição, para exportar depois para um CSV ou para um Excel. Então, eu quero que, baseado no que, no data, no que ele calculou, quero que ele crie um data frame com essas colunas. O V, que são como se fosse I e J, o peso, as coordenadas de U, as coordenadas de V, a área de U e a área de V. E aí, quer dizer, eu estou descrevendo que o IV são os nós de cada aresta, o peso, etc, etc. E imediatamente ele entende perfeitamente o que eu quis e já sai com o código para criar o data frame. Tá? Ele teve somente nesse processo ele teve um pequeno erro aqui, que ele colocou alguma coisa que eu não acessava diretamente a área. E aí depois eu pedi para ele corrigiu a parte que faltava, e em suma saiu perfeitamente, e aqui é o data frame criado. Bom,
Então, eu queria reportar essa experiência que eu tive, muito boa. Evidentemente, é um auxiliar poderoso. É claro que você já tem que ter conhecimento do Python para poder fazer as perguntas corretas, para interpretar corretamente, para checar, para saber se aquilo está bem ou não. Às vezes ele faz uma programação suficientemente avançada para eu ter que quebrar a cabeça para entender o que ele fez. Mas quando eu consigo entender, em geral, eu chequei, deu certo. E então, a experiência é muito boa. Eu aconselho quem quiser começar a programar em Python também pode ser uma forma interessante de você aprender. Mas quem tiver conhecer alguma coisa e quiser acelerar o seu trabalho para criar alguns programas importantes, eu acho que é um instrumento muito poderoso.